dar continuidade que a gente começou e por pouco não terminamos na aula passada. E após isso eu vou passar a bola para a Betânia e para o Lucas. Então, sem mais delongas e para eu poder chorar em paz com o meu time de futebol, eu vou começar a aula. Mais pra frente. Aqui. Chegamos aonde estávamos na aula passada. Antes de começar, pessoal, alguém tem uma dúvida, alguma coisa? Muito obrigado, Viviana. Estamos juntos, né? Mais um ano sem nada, mas seguimos, né? Diz que a gente está vivendo ultimamente. Pessoal, só peço para colocar no chat aí se todos me escutam bem, se eu estou falando muito alto, muito baixo, se tem alguma dúvida da aula passada, para que eu possa esclarecer. Tudo certo? Então tá. Pessoal, pelo que eu lembro, na última aula, a gente parou na guerra civil que ia começar, no caso, que aconteceu, entre o Júlio César e o Pompeu. Se eu não me engano, é isso, né? Alguém perdeu alguma coisa, quer que eu retome alguma parte? Se não, daí eu já começo daqui e a gente segue. Bom, Pompeu e Júlio César, eles estavam deveras, assim, poderosos para a época. E a gente tem ali por 50 a.C., ainda estou falando antes de Cristo, é só depois do Império que passa a ser depois de Cristo. Ali, antes de Cristo, a gente sempre vai... sempre vou falar 50 ou 51, que daí fica mais fácil, mas vocês sempre lembrem que ainda é antes de Cristo. O Senado, tem que lembrar, pessoal, que o Senado ainda não tinha o poder de... as votações que eles faziam, as imposições que eles colocavam, ou os decretos que eles buscavam pessoas seguissem, eles não tinham poder de lei ainda. E por não ter poder de lei, eles votaram em 50 para o Pompeu e Júlio César. O Júlio César ainda estava na Gália, lembra, pessoal, que eu falei que ele conquistou até a Britânia, e o Pompeu ele estava ocupando uma posição no Senado. Só que o Pompeu ele era muito poderoso. Desde 55 ele estava governando a região da Espanha por meio de delegados. Então ele ficava em Roma, mas ele tinha o governo da Espanha. E como eles estão ficando poderosos, as tensões entre os dois estavam aumentando, o Senado vota ali por 50 para que eles desistissem dos seus cargos e entregassem as armas. Vão ficar tudo de boa aqui, cada um vai para o seu canto, e é isso que vai acontecer, assim que vai ficar. Só que eles ignoraram isso, porque como o Senado só vai ter mais para frente o poder de uma lei ou de um decreto, abria a possibilidade, né, abria o precedente deles ignorarem por completo. E aí eles entram numa guerra civil que vai durar 4 anos. Nessa guerra civil, o Júlio César ele levou para suas conquistas, ele ficou 10 anos fora, 8 legiões romanas. Uma legião era cerca de 5.000 soldados romanos. Então ele leva 8 legiões para ficar 10 anos fora. É claro que ele vai deixar algumas legiões aqui, principalmente na Britânia, que é um local que eles têm que passar o Canal da Mancha, que é um canal por mar, obviamente. Eles têm que passar o Canal da Mancha para se estabelecer. Então, algumas legiões ele vai deixar por aqui e por ali. E ele vai atravessar o Rubicão, que é um rio ao norte da Itália, que é famoso nas narrativas, com apenas uma legião. E ele vai ter junção de tropas, né, de apoiadores, até ele chegar perto de Roma. Desculpa, pessoal, me engasguei. E o Pompeu ele vai ser indicado para ser o representante dos anticesarianos. Aí tá. O Pompeu vai e fala, não, beleza, eu vou. Só que passa um tempo, por volta de 48, por aí, o Pompeu fala, mas eu não quero ficar em Roma. Eu quero governar as tropas do meu posto no Oriente. Tem que, mais uma vez, buscar da aula passada, que eu falei que o Pompeu ele conseguiu conquistas no Oriente e ele estava brigado com o Senado para conseguir assentamentos para os seus soldados. E aí, quando ele consegue aquela costurada, né, com o Senado, ele permanece como um senador e ele consegue assentar suas tropas. Então ele vai para o Oriente, e no Oriente a gente vai ter a famosa Batalha dos Farsalos, ou de Farsalos, melhor. A Batalha de Farsalos vai acabar com o Pompeu derrotado, mas ele vai pedir exílio no Egito. Ele vai ser levado, né, da onde ele está, ele vai conseguir chegar ao Egito, só que no Egito, a dinastia que reinava no Egito, numa forma de, não sei, querer impressionar o César, né? Vamos pressionar o cara ali, né? Vai que ele dá uma regalia para nós ali na frente. Eles mataram o Pompeu. E quando o César chegou em Alexandria, se não me engano,
Vamos colocar no Egito para ficar melhor. E quando ele chega no Egito, a dinastia tá lá com a cabeça do Pompeu, assim, esperando ele. Batendo o pezinho assim, César não chega, César não vem. E quando o César chega, a gente tem os relatos que ele chora ao ver a cena. E isso é um dos motivos, se não o principal motivo, do César apoiar a dinastia oposta, a dinastia da oposição a subir ao poder. E quem é a rainha da dinastia da oposição? Eu dou uma chance para vocês. Por favor, escreva no bate-papo, eu sinto que eu tô falando sozinho. Betânia, Lucas, vocês sabem ou não sabem? Ela, a única, a maravilhosa, Cleópatra. Cleópatra é a faraona da dinastia da oposição. O César apoia a subida dela ao poder e eles firmam um contrato de casamento, onde eles juntam a dinastia do Egito com o poder de Roma. E isso é muito importante, pessoal, porque quando o César volta a Roma, tem que sempre lembrar que eles não se amavam, tá? Como o professor Jonas sempre fala para nós na aula, rico casa por interesse, pobre casa por amor. Lembrem disso, na história é muito importante. Então, esse casamento por interesse deles vai gerar que em Roma, uma das proposições ainda da aula passada, que é bem anterior ao Júlio César, são as proposições do Caio e do Tibério Graco, do tribuno da plebe. E eles tentavam fazer com que a população não passasse fome. Lembram disso? E o Júlio César ele tem uma jogada genial, porque ao se casar com a Cleópatra, o Egito era muito bom produtor de insumos agropecuários. Era muito um bom produtor agrícola. E o Júlio César finalmente volta naquela entrada triunfal para Roma, ele volta cheio de comida. Trigo, cevada, centeio, tudo que vocês possam imaginar, ele volta para o Egito para Roma perdão. E isso, ele já era pica, assim, antes da Guerra Civil começar. Quando a Guerra Civil termina e ele chega a Roma ali por 46, 45, cara, ele chega carregado de comida, a população ovaciona ele. Ele é elevado a um deus, assim, não tem como ser maior que um deus na época de Roma. E ele é, tipo, lá em cima, ele é elevado. E aqui ele vai ser colocado como ditador, ele vai se declarar ditador de Roma e ditador vitalício de Roma, o que é mais importante ainda. E o que vai levar ali na frente ao seu assassinato. Pessoal, sobre o primeiro triunvirato, aqui, eu já falei para vocês na aula passada sobre o erro crasso, que os dois aqui, o Júlio César e o Pompeu, estão ficando poderosos com as suas conquistas, e o Crasso, ele tinha sido o cara que derrotou Espartaco. Ele era o responsável pela crucificação de vários escravizados ao longo do caminho de volta, só que ele estava parado, digamos assim. Ele era um homem riquíssimo, mais rico de Roma. Só que ele quer conquistas. Nessa época, o que vale é a sua imagem, a sua honra. Tá me fugindo a palavra aqui. Mas o que vale é a honra da pessoa, a imagem da pessoa. E o Crasso, ele vai tentar mais uma conquista contra o Império dos Partos. E lá ele vai ser capturado, ele vai ser morto e decapitado, e a sua cabeça vai ser exposta pelo Império Parto contra os seus inimigos. E é aí que vem a expressão, do erro crasso, que a gente não usa muito, mas os nossos antigos usavam bastante e ainda é muito usado hoje em dia. Pessoal, seguindo aqui. O ditador César. O ditador César, ele vai propor reformas importantíssimas, essenciais para Roma. E uma delas duas, vamos colocar que são as que chamam mais a nossa atenção assim hoje em dia. Inclusive, pessoal, aqui ó, o ano com 365 dias. Os estudiosos da época, eles não conseguiam fazer fechar a datação, o corrimento dos anos, o correr dos meses e dos dias, eles não conseguiam fechar com a data das colheitas. Então, sempre ficava como se fosse fora de estação. E o Júlio César, ele vai propor o ano com 365 dias com a adição de um dia a mais em fevereiro. Então, aqui ele já vai quebrar os paradigmas da Roma da época. E após a sua morte, a gente vai ter o nosso mês, hoje em dia, o mês de julho, é em homenagem a Júlio César. Como o mês de agosto, ele é em homenagem ao Otaviano Augusto, que é o próximo cara que a gente vai falar. O Júlio César, ele instaura um grande programa de reformas, com uma das mais
relevantes delas, que possivelmente pode ser cobrada com vocês, as colônias além-mar é uma questão essencial que o Caio Graco vai trazer lá atrás também, como uma expansão do programa de reformas do Tibério. Esse programa de colônias além-mar é para os pobres, para eles conseguirem desafogarem um pouco Roma e levarem esses pobres, as pessoas, para conseguir plantar, para conseguir subsistir e não fazer a máquina, né, a nossa expressão atual, a máquina, inflar tanto na capital Roma. Aí ele consegue propor e consegue fazer passar a cidadania romana para pessoas ao norte da Itália e na Sicília. E aqui é aquilo que eu falei para vocês. Ele casou com a Cleópatra, ele consegue trazer comida do Egito, mas aqui a gente tem só um conflito, que eu não vou trazer para vocês com uma certeza, é que ele e a Cleópatra tiveram um filho, que seria o Cesarião. Mas isso a gente não sabe, então eu não vou dar para vocês como certeza. Um ponto do César é que o braço direito dele em armas, né, o seu general, era Marco Antônio. César não amava a Cleópatra, mas o Marco Antônio amava. Então a gente já vai ter a talaricagem em alto nível desde a época de Roma. É um negócio fascinante. E isso vai pagar ali na frente, vai pagar caro. Mas chegamos ao fim de César e nos direcionando para o Império. O César, ele é muito poderoso. É um absurdo. Ele é um dos homens mais poderosos da história de Roma nesse período. E lá atrás, quando os paterfamilias, os plebeus, eles se juntam para tirar o Tarquínio Soberbo, lembra que teve o Tarquínio Filho, teve o estupro da Lucrécia e tudo. Quando o Tarquínio Soberbo cai por consequência a monarquia, beira ser um pecado a pessoa, o ditador, querer ser um rei, querer ser um monarca. E o Júlio César estava caminhando para isso. E um dos pontos que ele vai pisar nos calos, principalmente dos senadores, é aquele ponto ali, pessoal, o desrespeito aos cargos eletivos. Porque os senadores e os cônsuls, eles eram eleitos por votação. Os senadores, eles eram patrícios, e a gente tem o tribuno da plebe, eles eram eleitos por votação, e os senadores, entre eles, votavam nos dois cônsules. E vai ter uma peculiaridade aqui que vai ser imprescindível para a deposição do Júlio César, que um dos cônsules, ele morre. Me fugiu o nome dele agora, mas só para ir andando aqui contar para vocês. Ele morre e não é feita uma nova eleição, porque estava acabando o mandato dele. E o Júlio César indica um faixa dele, um parça, para ser o cônsul. Esse vai ser um dos pontos que vai deixar os senadores mais irritados e que eles vão conspirar para matar o Júlio César. E é daí que vem a famosa frase, não é até tu, Brutus, é até tu, filho. Os senadores, eles vão conspirar e vão conseguir, um grupo de cerca de 20, apoiado por mais uns 12, vão conseguir matar o Júlio César dentro do Senado. Essa é uma arte que representa como ele foi morto. E essa questão do até tu, filho, é porque tem a história, né, contada, que o Júlio César, você lembra, no primeiro slide lá de Roma, lá no começo, que as famílias eram muito importantes, os gens e depois as famílias, com os paterfamilias e os nomes de famílias. Então, nós vamos ter a família Brutus e a família Otaviano. São as famílias importantes. E a Lívia Brutus, ela é a mãe do Lúcio Brutus, que é o senador que é um dos caras que dá a facadinha no César. A Lívia Brutus e o Júlio César, eles eram amantes. E o César tratava ele como uma espécie de, considera meu filho do coração. E o Lúcio Brutus é um dos caras que conspira para matar o César e consegue. Entre eles vai ter o Tácito, um dos senadores, o Cícero, que é importante da rusga dele com o Catilina, e o Brutus. O César, ele toma dezenas de facadas, assim, sem amizade, sem nada. É de frente, é de costa e acabou o César. Quando o César é morto, o Marco Antônio acha que ele vai ser o sucessor natural das coisas. Só que não. O César, ele deixa uma carta, uma espécie de testamento, quando... Tá. Ok. Tá quase. Não era para o Marco Antônio assumir, era para o Otaviano Augusto subir em seu lugar.
Isso, pessoal, é por volta de 40. O Júlio César ele é morto em março de 44. Isso, o Otaviano Augusto vai assumir só em 27, antes de Cristo ainda. Porque vai rolar uma guerra civil absurda de mais de 10 anos por causa da morte do Júlio César. E o Marco Antônio é um dos caras que vai encabeçar isso, liderando assassinatos em massa. Ele vai mandar matar o Cícero. O Cícero vai ser decapitado em sua liteira, ele é interceptado, fugindo, e ele é decapitado ali mesmo. Vai ter uma guerra civil que o Lúcio Brutus ele foge para o Oriente, vai ter uma guerra civil entre o Otaviano, o Marco Antônio e o Lépido, que vai formar o segundo triunvirato contra o Lúcio Brutus. E aí, pessoal, a gente vai chegar no segundo triunvirato, que ele vai durar aí esse tempo, da guerra civil até mais ou menos uns 32, que é quando o Marco Antônio e o Otaviano vão guerrear entre eles. Passando aqui, pessoal, aqui, ó, os três, Marco Antônio, Lépido e Otaviano Augusto. O Lépido, ele não é importante, tá? Ele só foi aquele cara para juntar os dois, para ficar o meio dos extremos. Eles fizeram um contrato de 5 anos e os três teriam poder de cônsul, então eles teriam peso e decisões iguais. Só que o Lépido, depois ele vai se afastando e ele acaba sendo expulso do triunvirato. O que resta, Marco Antônio e Otaviano Augusto. Aqui, ó, pessoal, que eu falei. Se quiserem dar um printzinho, mas eu vou mandar os slides hoje para vocês lá no Drive. Então, a gente vai chegar aqui, aquilo que eu falei. A talaricagem não perdoa. Ela não é perdoada. Porque o Marco Antônio ele vai fugir para Alexandria para ficar com a Cleópatra. Ele vai sair de Roma. E as pessoas, e no decorrer da Guerra Civil, ele vai ter as suas vitórias. E ele prefere comemorá-las em Alexandria e não em Roma. Isso que eu falei, a tradição, pessoal, o nome, a honra, ela é muito... bate muito forte neles nesse período. E aí vai culminar ainda com o Otaviano, numa jogada de mestre. Ele vai chegar ao Senado, o Marco Antônio está no Egito. Ele vai chegar no Senado e ele vai dizer que ele achou um testamento do Marco Antônio. E vai lembrar que o Marco Antônio e a Cleópatra tinham 2 filhos, gêmeos. E ele vai chegar lá e ele vai falar que o Marco Antônio queria ser enterrado em Alexandria com a Cleópatra, que o Marco Antônio isso, que o Marco Antônio aquilo. Sabe? Ele vai fazer a caveira do Marco Antônio e isso vai convencer o Senado e em 32 vai ter a guerra entre eles. Só que essa guerra ela não demora para acabar. Mais ou menos em 31, a gente tem a batalha do Ácio. E ali, Marco Antônio e a Cleópatra, eles vão ter os seus suprimentos, né, de guerra, no caso, seus soldados, cortados pelo general do Otaviano Augusto. O Otaviano Augusto ele não era um militar exemplar, ele era um político exemplar. E para isso ele tinha o segundo em comando, que era o Marco Agripa. Marco Agripa era muito bom. E o Marco Agripa ele corta os suprimentos que faz com que a guerra acabe muito cedo. O Marco Antônio volta para o Egito e ele se suicida. Eu ia falar, ele se assassina. Mas ele se suicida com uma espada, ele crava a espada na barriga e tenta chegar até o seu peito, para ter uma morte de guerreiro. A Cleópatra, cheia de desgosto, eu acho que vocês conhecem a história, ela contrabandeia uma serpente e com a picada da serpente ela morre também. E é a partir de agora que Otaviano não existe mais. Existe Augusto. Augusto vai virar o primeiro imperador de Roma. Quando ele volta do Egito, ele chega no Egito, né, para tentar uma batalha final, mas os seus combatentes estavam mortos. Então ele subjuga o Egito novamente como uma espécie de colônia, leva comida novamente para Roma, e lá ele faz a sua entrada triunfal, como Júlio César fez. E aqui que o Otávio ele vai virar o imperador de Roma. Otávio não, agora Augusto. E aí a gente chega, pessoal, no período do Império Romano, que é um dos períodos mais importantes, os períodos chaves da República Romana, da história de Roma. A República já foi. A República acaba aqui. E para desviar o olhar 47 da Betânia, eu vou acabar isso em 5 minutos. Eu acho. Pessoal, vocês já ouviram falar da política do pão e circo? Eu garanto que... Garanto não, mas eu acho que já. A política do pão e circo foi um dos movimentos centrais do Império do Augusto. Ela já era teorizada lá de novo com os irmãos Graco. Mas a política do pão e circo... Cara, o Augusto, ele uma vez trouxe... o circo seria um espetáculo e pão seria comida para o povo. Ele trouxe cerca de 400 leopardos da África para fazer um espetáculo. O Coliseu não existia nessa época, tá, pessoal? Então eram anfiteatros espalhados por Roma.
Cara, ele traz 400 leopardos da África. Como é que o povo não vai ficar absorto com essa ideia? Todo mundo fica louco. E ele promovia vários desfiles, vários shows, vários teatros. E isso vai fazer com que a população esqueça que ela é pobre. Vai esquecer que o Otávio, que o Augusto, sempre estou confundindo aqui, que o governo de Augusto, ele não é para os pobres. Mas ele consegue despolitizar e manipular a população do jeito que ele quer pelos seus shows e pela distribuição de comida, o que faz com que a população não critique o império, que não critique o governo do imperador. Baixamos para a centralização do poder, o que é uma coisa também muito legal, não, mas é uma coisa que ocorre até hoje. O Otávio Augusto, ele era o imperador, mas o imperador não governa sozinho. A gente viu isso com os 2 cônsules, que eles tinham que dividir entre o censor, o questor, o pretor, que era como se fossem os ministros de hoje em dia. E para governar, ele tinha que ter a aquiescência, ele tinha que ter a ajuda do Senado. E o que ele faz? Ele compra o Senado. Como a gente vê hoje em dia acontecer aqui em vários governos, inclusive no nosso, que é a questão do centrão. Mas esse governo era o Senado. Claro, não é a mesma coisa, tá, pessoal? Só para um motivo de um negócio de comparação para ficar um pouquinho mais fácil para vocês. O Augusto, ele compra o Senado, dando privilégios aos senadores. Aqui, os seus projetos de lei, as suas leis vão virar leis de verdade, vai ter que ser seguido. Os filhos dos senadores, até 3 gerações, eles poderiam ter os mesmos privilégios dos seus pais. E aqui também vai ter a divisão preconizada por Caio Graco lá atrás, entre senadores e equestres. E aqui que a gente vai ter renda mínima para cada um. Algo parecido, novamente, pessoal, não é a mesma coisa, mas só para pintar um pano de fundo para vocês, com o que foi no Brasil do século XIX, que a gente vai ver lá na frente, que senadores, eles tinham uma renda, eles tinham que ser pessoas mais ricas, mais velhas, e ter uma renda X para poder ser senador no Brasil, e assim eram os deputados. Aqui uma renda menor, mas também homens ricos e com uma idade mínima. No deputados era 25 anos, se não me engano. Mas, voltando para cá, a gente vai ter os equestres e os senadores. Os senadores têm com a renda mínima de 1 milhão de sestércios e os equestres de 400 mil. Então vai ter uma divisão do Senado que ela era preconizada lá atrás, mas ela vai entrar em vigência aqui com o Otaviano Augusto. Profissionalização do exército, pessoal. Uma coisa muito importante também, que aqui ele vai criar a aposentadoria, galera. Os legionários, eles eram amplamente dependentes dos seus generais. E os generais, eles não eram nomeados pelo imperador ou pelo senado, pelos cônsules. Agora eles vão ser. Então, ele consegue tirar a dependência, porque essa coisa dos generais, eles tinham muito poder. Porque eles não eram subjugados a ninguém, a nenhum poder. Então, os legionários, às vezes, eles tinham mais honra, tinham mais amor pelo general, fidelidade pelo general, do que pela república. O Augusto acaba com isso. Ele nomeia os generais, ele cria a aposentadoria, que a aposentadoria era depois de 20 anos de serviço. Eles eram aposentados, eles recebiam o valor de 20 vezes o valor de um ano de soldo, ou esse equivalente a esse valor em terras. Isso vai custar muito lá na frente também, porque ele vai inflar a máquina do Estado. A gente vai ter o negócio mais importante, que é a romanização, pessoal. Estão vendo essa estátua aqui do Augusto aqui do lado, né? Esse carinha aqui, ó, é o Cupido. O Otaviano Augusto, antes do cristianismo ser legalizado e ser adotado como uma religião oficial do exército, nós temos os reis como os imperadores, perdão, errando, como divindades. Ele aqui, ó, ele está representado como descendente da deusa Vênus. O Cupido, deus do amor, o flechinha do amor. Então, pessoal, essas representações, ou bustos, ou ele como um sacerdote, elas vão ser mandadas para todo o território de Roma. Ele vai ter mais de 250 estátuas nos territórios de Roma. Isso vai fazer com que, cara, aquele garotinho da Britânia saiba para quem o seu povo responde, sabe quem é o seu imperador. E é isso que faz parte da romanização. Em todos os lugares de conquista, a Roma erguia um fórum, um anfiteatro, um lugar para que os seus deuses fossem cultuados, e sempre tinha a imagem do imperador. A moeda romana era adotada, o latim era adotado, a língua romana, para que as pessoas, com o tempo, era uma imposição de cultura. As pessoas se esquecessem que elas eram germânicas, se esquecessem que elas eram romanas, e elas passassem a se ver como... britânica, e elas passassem a se ver e se comportar e se vestir como romanos. Inclusive, o Otaviano, ele fica
famoso até negativamente por ele exigir até a controle de natalidade dos nobres. Controle não, ele queria que os nobres fizessem filhos. Roma precisa de filhos, Roma precisa de filhos. E ele impunha multas aos nobres que não adotavam essa política de muito filho. Roupas no fórum também, é ele que determinava. E outra coisa importante também é a Pax Romana. A Pax Romana quer dizer que todos os romanizados se caminham para uma paz. Era uma desculpa para continuar dominando os povos. Vamos lá, tá quase, Betânia. Aí a compra do Senado também. Aí a gente vai ter, pessoal, vamos pular bastante. Isso aqui é século. O Augusto ele reina, ele impera, não é reina, de 27 até 14 depois de Cristo. Nós vamos ter uma série de imperadores aqui que não vai ser cobrado para vocês. Nos Enems, vestibulares da vida, é muito difícil que vocês não vão precisar saber todos os imperadores. Mas aqui a gente vai ter a crise do Império, que daí nós vamos pular lá para o século IV, por volta de 300 depois de Cristo. A Roma tá grande demais. As fronteiras não conseguem ser administradas. Você não sabe ainda mais quais são suas fronteiras, e você não sabe se o governador da Britânia, o governador das fronteiras com a Germânia, se ele está cobrando impostos, se ele está impondo a vontade do imperador, você não sabe mais nada. Então, a Roma está grande demais e eles tomam a decisão de parar de crescer. Só que quando eles param de crescer, a força principal de sustentação da economia romana para de chegar, que são os escravizados. Eles dependiam absurdamente dos escravizados, da mão de obra escravizada. Isso vai fazer o quê? Menos escravizados, os impostos vão aumentar e vai aumentar a inflação de Roma também. Roma vai entrar numa crise sem precedentes. E aí nós vamos chegar nos dois imperadores importantes aí, antes de acabar mesmo, de Roma cair. O Constantino, que no Edito de Milão, ele deixa o cristianismo ser professado sem perseguições. O imperador anterior dele, se não me engano, Diocleciano, ele matou mais de 20 mil cristãos por serem cristãos. A gente vai ter a lei do colonato, que agora, como não tem escravizados, ele vai ligar as pessoas à terra. É uma coisa que a Betânia e o Lucas vão falar quando eu deixar a luz. Desculpa, tá, pessoal? Tá acabando. A lei do colonato vai ligar pessoas à terra. Então, você não vai conseguir vender a sua terra sem tu vender a mão de obra presente nela, porque ele também precisa subsistir. Certo? E Constantino, que vai ser o cara da última conquista de Roma. Ele vai conquistar Bizâncio, que ele vai transformar em Constantinopla, que vai ser também chave nesse período medieval. E o Constantino vai conquistar Constantinopla. E nós vamos chegar no Teodósio, que vai ser o cara que coloca o cristianismo como religião oficial, por volta de 390. E ele é o cara que vai dividir Roma em duas partes, sendo o Império Romano do Ocidente em Roma e do Oriente em Constantinopla. E, para finalizar, nós temos a queda de Roma. A fragilidade do Império, por falta de escravizados, pelas fronteiras mal defendidas, pelas legiões que vão parar de ser pagas porque o Estado não tem condições de pagar porque não conquista mais. Vira tudo uma bola de neve, pessoal. Então nós vamos ter Roma está enfraquecida porque as invasões sempre aconteceram. Não é de uma coisa nova as invasões germânicas, as invasões bárbaras que eles falavam na época acontecerem. Elas vão continuar acontecendo. Só que agora Roma está tão fragilizada que Roma em si vai fechar suas portas. Os hunos vêm lá da China e conquistam tudo, destroem tudo eles vão conquistando, vão pilhando até a Espanha. E quando eles voltam, os outros germânicos, eles sabem que Roma está fraca. E eles conseguem, aí, por fim, invadir Roma. E a partir de agora, pessoal, quando o Lucas e a Betânia falaram para vocês, Roma não é mais um império. O Papa, ele consegue convencer os germânicos a não destruir a igreja. E aqui a gente vai ter Roma como um estado pontifício, que é o Império Romano, Igreja Apostólica, meu Deus, Igreja Católica Apostólica Romana. Consegui! Pessoal, para finalizar, é isso. Espero que não tenha sido muito rápido. Se você tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição no chat, e-mail, no grupo lá, eu respondo vocês e eu vou disponibilizar esses slides para que vocês possam acompanhar tudo. Betânia, Lucas, desculpa me exceder mais uma vez. Deu 29 minutos, tá? Eu pago vocês em aulas futuras. Não, Beijo, boa noite imagina, aí. agora tu vai ficar 3 semanas sem dar aula. É verdade, né? Eu merecia esse tchan. Passa o coisa pra mim aí da apresentação, por favor. Sim, como é que eu faço isso?
Clica no. Aí já foi, acho. Foi? É que não sou eu que faço, é Não, a Gabi. tá Fechou. no outro Betânia. Tem que ser no Betânia da câmera. Aí, foi. Gente, pra começar, eu já vou ir falando aqui, vou carregar a apresentação. Eu queria que vocês me mandassem ali no chat. O Luiz já deu um spoiler sobre o que vai ser a aula, né? Sobre essa participação especial, na verdade. Ele deixou um pouquinho de tempo pra gente. Queria que vocês mandassem o que vocês lembram quando a gente fala de Idade Média. Tipo, o que vem na cabeça de vocês? Enquanto eu carrego aqui a apresentação. Não sejam Tá, tá. tímidos, tá, gente? Coloquem ali no chat que a gente quer saber, né, o que vocês Isso. compreendem com esse período. É, Lembrando tipo, que... Pode falar, Betânia. vai lá. É só falar o que vem na cabeça, o que lembra, assim, quando fala em Idade Média. Isso. Lembrando que a mídia hoje, a mídia, história em quadrinhos, filmes, diversos segmentos, eles usam muito a Idade Média, né? Eles trabalham muito com a Idade Média. Tem muitos filmes falando sobre a Idade Média, né? Você encontra muitos materiais sobre a Idade Média. Então, pelo menos uma noção você já tem a partir desses materiais, né? Então, ali já Uhum. colocaram ali, Betânia, Eu não tô vendo no chat. igreja, queda do Império Romano, peste negra, o imenso Uhum. poder da igreja. Então, alguma noção o pessoal já tem sobre a Idade Média, né? E é isso que a gente vai ver nessa Uhum. aula hoje. Beleza, ó. Vou falar aqui mais rapidinho, uma parte inicial. Como vocês devem ter visto no card de divulgação dessa aula, né, a gente pretende começar ou trazer uma discussão bem breve, bem inicial para vocês a partir dessa pergunta, ó. Será que a gente pode chamar a Idade Média de Idade das Trevas? E por isso que eu pergunto para vocês, trouxe essa pergunta, tipo, quando a gente fala em Idade Média, o que vocês lembram? Porque o que geralmente a gente lembra? Queda do Império Romano, peste negra, poder da igreja, que são é, em sua maioria, não em sua completude, né, mas em sua maioria, coisas não tão, com um aspecto não tão positivo, né? E aí tudo isso contribui para que essa imagem, quase matando as pessoas, tudo isso contribui para que essa imagem de Idade das Trevas, ela se perpetue, né? Então a gente vai ver hoje, pensar um pouquinho melhor sobre essa denominação. Deixa eu só arrumar o slide aqui. Ó, então, será que a gente pode chamar a Idade Média de Idade das Trevas? E além dessa pergunta, deixa eu só fazer um parênteses, que ao final da minha fala, se eu conseguir terminar ela hoje, eu acho que eu vou conseguir, eu quero perguntar para vocês outra coisa agora e quero que vocês respondam no chat, tá? Quem era a maior ou quem era o maior senhor ou senhora feudal da Idade Média? Se vocês souberem, se vocês tiverem ideia, assim, mandem ali, porque ao final da minha fala vocês vão se dar conta de que provavelmente vocês sabem, vocês só não estão associando esse poderio ou essa coisa a senhores feudais, tá? Beleza, voltando. Vamos lá. Porque, em primeiro lugar, antes de falar sobre a denominação de Idade das Trevas, por que Idade Média? Por que a gente tem essa denominação para esse período histórico, né? A gente viu semana passada, agora o Luiz terminou com vocês de ver a antiguidade, de ver algumas das civilizações. Lá na primeira aula a gente falou um pouquinho sobre a divisão de pré-história, história. Então a gente vai ter pré-história, história, idade antiga, né, ou antiguidade, e a gente tem a idade média. Por que a idade média, né? Por que é chamado de médio? Basicamente, através das periodizações, a gente vai ter o quê? Os renascentistas, que vão ser as pessoas, os intelectuais da Idade Moderna, que é a idade posterior à Idade Média. Depois acho que o Lucas vai trazer um esqueminha, né? Vocês vão poder visualizar melhor. A gente vai ter as pessoas da Idade Moderna olhando para trás, olhando para o passado
e vendo um período obscuro, que elas julgaram e interpretaram como obscuro, como um período em que o conhecimento científico, em que a ciência, a arte, tudo tinha sido soterrado, tudo tinha sido apagado, nada tinha sido desenvolvido, nada tinha avançado cientificamente. Então, por isso, a gente vai ter o cunho dessa expressão e a popularização posterior dela de Idade das Trevas, tá? Mas o que a gente tem que pensar e problematizar essa denominação, por quê? Quando a gente fala que a Idade Média foi a Idade das Trevas, a gente está excluindo de todo esse período, né, que é um longo período, aqui a gente vai depois, daqui a pouco eu vou falar sobre essas periodizações, mas basicamente é um período que vai do século V ao X. É um período que dura 10 séculos e, e ele não pode ser associado somente a coisas ruins que aconteceram, né? A gente vai ter o desenvolvimento. Pode falar? É interessante, Betânia, só para não perder assim, que eu vou falar depois. Não sei se hoje, né? Mas hoje vocês estão aqui para prestar um vestibular para entrar na universidade, né? E a universidade, ela começa tendo as suas bases, o seu alicerce, na Idade Média. Então, é lá que tudo começa, é lá que as coisas são gestadas. E hoje, para vocês estarem se preparando para prestar um vestibular, né, para prestar o Enem, tudo começou na Idade Média. Então, com essa questão da gente pessoas fomentarem que a Idade Média é uma idade escura, obscura, de trevas, como a Betânia falou, não leva em consideração coisas muito boas que surgiram, né? Não leva em consideração as coisas que vão ser gestadas a partir daquele momento, porque são 10 séculos de constantes mudanças, né? Constantes avanços, né? Vai se ter, como o colega falou ali, a questão da igreja, a igreja estando presente, mas se tem coisas que vão surgir a partir disso, a partir dessas concepções. Então, a idade das trevas, a Idade Média, ela é importante para a gente entender alguns aspectos. É importante para a gente entender coisas na Idade Moderna, é importante para a gente entender coisas que vão acontecer lá no Brasil, né? Lá séculos e séculos depois, coisas que começam na Idade Média. Então, ela é de uma significância muito grande para a gente. E quando essas pessoas falam, né, algumas pessoas trabalham a Idade Média como uma idade das trevas, né, uma idade escura, onde não tinha luz, elas não levam em consideração isso, né? Como se tudo que viveu na Idade Média, bom, vamos esquecer e vamos partir na Idade Moderna do zero, né? Que é isso que eles fazem, que eles tentam fazer, né? Desculpa, Betânia. É que é um assunto que eu gosto. Não, imagina, tá aí. Então, ligando a isso, já que tu falou ali do Brasil, né, já que o Lucas comentou Brasil, eu vou trazer um ponto aqui interessante, que eu vou passar mais brevemente, mas acho que é importante a gente falar também, que quando a gente está estudando aqui hoje, provavelmente semana que vem também a gente vai ver Idade Média de novo, né, com outras abordagens, com as cruzadas e tudo mais, a gente precisa pensar que esse período que a gente está estudando, a gente está dando foco aonde? A gente está dando foco na Europa, a gente está estudando a Idade Média Europeia, que ela sim é homogênea. Mas quando a gente vai ver esse período em outros lugares, em outros continentes, a gente vai ver a história mundial, no caso, por exemplo, tu vai ver no Brasil, a gente não tem essas características que a gente vai estar estudando aqui para a Europa, no Brasil. A gente vai ter outros povos aqui, a gente vai ter os astecas. Então, é outra realidade, tá? Então, quando a gente quando vocês forem estudar a Idade Média, que é o que a gente vai ver aqui, vai ver semana que vem, você tem que ter em mente que a gente está estudando basicamente o continente europeu, tá? Os países europeus e as suas relações ali, as relações que eles estabeleciam, beleza? Então, sobre a periodização
eu acho super importante a gente falar também que aqui a gente vai falar sobre da queda do Império Romano até a queda do Império Romano. Vamos perguntar que jeito isso? Mas é como o Luiz falou antes. Quando o Luiz falou ali a queda dos impérios ou do império, ele usou aspas, a queda de Roma. E aí vocês poderiam estar se perguntando por quê, né? Quando ele diz a queda do império. Porque o que acontece? Em 476, a gente vai ter a queda do Império Romano do Ocidente, que tinha sua capital, né, em Roma, na cidade de Roma. Mas, tradicionalmente, então, é ali que inicia, né, o período da Idade Média, e vai até, nessa periodização também tradicional, até 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, porque a gente vai ter um cisma, a gente vai ter a separação das igrejas, como o Luiz comentou, e aí a gente tem, então, a queda do Império Romano do Oriente, que tinha sua capital em Constantinopla. Então, esse período, basicamente, que a gente vai ver hoje e na próxima aula, ele vai estar entre esses dois marcos, tá? E aí eu trouxe também, não vai dar tempo de falar, mas alguns historiadores, como Jacques Legoff, eles trazem alguns conceitos como o de longa Idade Média, que talvez apareça, não sei se na prova de vocês, mas em algum conteúdo que vocês vão consumir sobre Idade Média, algum livro, um filme, uma série, sei lá. E aí é interessante vocês perceberem isso também, porque quando ele fala em longa Idade Média, ele vai trazer essa temporalidade até o século XVIII. Ele vai falar que a Idade Média vai ter o seu fim na Revolução Industrial, porque ali sim as relações humanas, as relações sociais vão ter uma grande transformação, tá? E aí ele traz essa ideia para acabar com a ideia que os modernistas, que o pessoal ali da Idade Moderna trazia de Idade das Trevas, que seria um obscurantismo total, este período que a gente chama de Idade Média, tá? E outro ponto importante que eu acho legal da gente comentar é que, assim, antes de seguir, quando a gente está estudando isso aqui, a gente fala, e geralmente começa com essa problematização da denominação, é legal a gente pensar também e ter em mente que quando eles viviam lá, essas populações, essas pessoas, eles não se viam como pessoas medievais, ok? A gente trouxe aqui que essa denominação ela foi criada posteriormente. Então, acho legal também trazer isso, de que as pessoas elas não se viam como vivendo na Idade Média, tá? Eles não se viam como pessoas medievais, tá? É uma temporalidade criada posteriormente, tá? Posso falar? É a mesma coisa quando a gente vai pensar, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial. Porque quando acontece a Primeira Guerra Mundial, as pessoas, os países que participavam ali, eles não viam que teria, eu estou participando da Primeira Guerra Mundial. Não, eu estou participando da Grande Guerra, né? Eles não sabiam que teria uma Segunda Guerra Mundial, né? Então, aquilo ali era a realidade. Eles estavam vendo como o Vitor fala ali, ele estava vendo o presente deles, né? Eles não sabiam como iriam ser chamados, né? A gente não sabe como a gente vai ser chamado daqui a alguns anos, imagina. Vai ser dividido a história do Brasil, lulismo, sei lá, enfim, vai ser dividido de alguma forma e a gente vai entrar em algum, pode ser também, vai ter lá o período lá de 2002 a 2010, lulismo, depois vai ter lá outro período, golpe, depois vai ter lá de 2020 a 2000 bota um tracinho, né, porque não sabemos até quanto tempo vai, do jeito que tá, né, as coisas andam, bota um tracinho 2020 presente, né, tracinho presente, como o colega fala ali, Covid anos, então a gente não sabe como vai ser, né, e assim como hoje nós não sabemos como nós vamos ser chamados no futuro próximo, eles também não sabiam, né, aquilo como o Vitor fala, eu achei boa a colocação, Vitor, né, era o presente deles, né? Eles não sabiam como iam ser chamados, como as coisas iam acontecer, eles apenas estavam vivendo a vida deles,
né? O império caiu, beleza, né? Vida que segue, vou continuar aqui trabalhando, porque é assim que funciona, né? E aí as coisas vão acontecendo como a gente conhece. Desculpa, Betânia, de novo. Imagina. Então vamos seguir. Não tá carregando aqui. O próximo slide era de recapitulação, tá? Eu acho que, não sei se tá carregando para vocês. Acho que não, né? Não, beleza. Não sei o que aconteceu. Mas enfim, eu posso continuar falando, os slides vão estar disponíveis para vocês depois, tá? Então, o slide posterior era uma recapitulação básica sobre algumas datas importantes, sobre a divisão das igrejas, tá? Que vai ser algo bem importante que a gente vai estudar agora na Idade Média, porque a igreja, ela vai a instituição da igreja, ela vai se tornar uma instituição muito poderosa na Idade Média. E para a gente entender, tinha ali alguns dados importantes, algumas datas, mas depois vocês vão ter tranquilamente acesso a isso, tá? Posterior a isso, eu ia falar, acho que não vai carregar também, sobre a sociedade na Idade Média. E aí o que acontece? Quando a gente vai falar em sociedade na Idade Média, a gente lembra ou precisa ter em mente que é o quê? Uma sociedade caracterizada pela hierarquização muito forte. Provavelmente, me digam aqui vocês, provavelmente quase todos, quando foram estudar a Idade Média, estudaram a sociedade medieval a partir daquela pirâmidezinha, né? Rei, clero, nobres. Provavelmente todo mundo já viu isso aqui. Então, quando eu falo que é uma sociedade fortemente hierárquica, que é o quê? A gente não vai ter uma facilidade de. Uma fácil mobilidade entre essas camadas sociais, tá? E aí, um ponto super importante é o quê? É o poder da igreja. A igreja vai estar se destacando, né, como eu falei antes, como uma instituição muito poderosa no período, como uma das instituições que mais vai acumular poder e feudos e terras, patrimônio, durante esse período. Pode falar. Vou tentar arrumar o coisa aqui. Não, eu estava falando de dinheiro, né? Porque a Igreja Católica, ela desde aquele tempo, ela se torna muito conhecida e se torna um eixo principal, porque até hoje se fala, né, sobre isso. Quando vai se escolher o Papa, nossa, né? Se tem uma cobertura, é tipo uma Copa para escolher o Papa. Então, né, se tem todo lá, vamos cobrir os jornalistas e tal, toda aquela questão. A Igreja Católica se torna muito importante a partir disso, né? E aí ela começa, como a Betânia falou, a ser uma grande detentora de terras, a questão financeira também, né? Então, toda essa parte aí é gestada pela Igreja Católica. Beleza. Eu tô tentando carregar de novo aqui, mas eu não sei se vai. Então, eu tô sem acesso ao chat, tá bom? Se alguém falar alguma coisa, Lucas, tu me interrompe. Tu fala no áudio que eu escuto. Então, voltando. A igreja, ela vai estar instaurada, então, como é uma instituição muito poderosa. E a gente vai ter o poder político descentralizado. E por que eu falo que o poder político vai estar descentralizado? Porque a gente vai ter as figuras dos senhores feudais, que vão ser grandes proprietários de feudos, então vão ser os representantes, né, da nobreza, tanto a nobreza quanto o clero vão estar envolvidos nessas divisões. E aí alguns de vocês podem se perguntar ainda se não existia rei nessa, nessa sociedade. E sim, digo para vocês que existia um rei, mas eles eram simplesmente representantes, ou seja, o poder estava, tanto o poder temporal quanto o poder espiritual,
aspectos, ele estava focado na Igreja Católica, tá? Então a gente vai ter o poder determinante nessa instituição. E aí a gente vai ter sim o rei, mas ele não vai ser um representante, um chefe de Estado com poderes políticos centralizados, como a gente vai ver em períodos posteriores, tá bom? E aí, falando um pouquinho mais sobre a igreja em si, sobre o poderio da igreja, a gente vai ter, então, a igreja como uma das maiores instituições do período, como eu falei. Ela vai se consolidar na Europa, acumulando muita riqueza, acumulando muito poder. E aí, aquela pergunta que eu trouxe para vocês lá no começo da aula, de quem era a maior senhora feudal, né, vamos dizer assim, tá aqui a resposta, né? A igreja ela vai acumular muito, muito poder, muitas terras, tá? Tanto através de movimentos como o das cruzadas, que vocês vão ver com um pouco mais de detalhes na próxima semana, quanto a partir dos impostos, tá? Que vão ser legitimados a partir socialmente, né? A partir da igreja, a igreja vai legitimar a exploração daquelas camadas sociais que vão ficar mais na base daquela pirâmide, mas também com impostos, com a venda de indulgências, que eram os principais pilares, vamos dizer assim, dessa acumulação de riqueza, beleza? E aí a gente vai ter outro ponto também super importante, que vai dizer respeito à educação, que vai ser o quê? A igreja vai ter o monopólio da cultura, ela vai. A maior parte da população vai ser analfabeta, então a igreja vai ter o monopólio dessa cultura e dessas produções intelectuais, por quê? Porque eles viam essas produções como perigosas para o cristianismo, ou seja, eles viam essas produções como ameaça, tá? Então, eles vão reunir tudo, vão criar o índex, que é a lista de livros proibidos, enfim, vão ter uma série de medidas privando ou cercando essas produções, essa cultura, tá? E aí a gente vai ter as imagens, como vocês devem bem lembrar, quando a gente fala de Idade Média também, a gente lembra dos vitrais, das pinturas religiosas. Essas imagens, tanto em igrejas, principalmente, né, em igrejas, em templos, elas vão servir, elas vão ter uma função muito forte pedagógica, porque elas vão servir como um meio para educar os fiéis, um meio para mostrar eles, educar eles dentro da fé cristã, mostrando, né, a partir de imagens, então, como a maioria era analfabeta, como eu falei anteriormente, mostrando através de imagens o desenvolvimento da sociedade através da religião, beleza? Lucas, eu não consigo carregar o slide. Eu Não, posso ficar tem problema, Betânia. Assim, mas... não sei... Se eu falo já? Não, pode falar isso, pode falar. Não, assim, eu não sei se a gente já entra no conteúdo sobre feudalismo e tal, porque daqui eu vou acabar cortando pela metade, porque a aula acaba 8h15, né? Uhum. E aí, daqui a pouco, a gente pode abordando outros aspectos aqui, e aí, para a próxima aula, a gente fala sobre feudalismo, a questão da suzerania e vassalagem, a questão do Islã, né, o surgimento do Islã. Então, eu acho que fica mais pertinente, né? Pode ser. Eu vou atualizar minha página, porque tá toda trancada, mas eu vou continuar discutindo, tá? Tá, beleza. Gente, assim, ó, como a Betânia falou, só complementando o que ela falou, tá? Na semana que vem a gente vê a parte que ficaria destinada a mim, então, sobre feudalismo, sobre essas questões, tá? E aí, junto ali com a Guerra dos 100 Anos, cruzadas e tudo mais, tá? Gente, a Idade Média, ela é composta por esse grande mar de conhecimento, né? Como a Betânia falou, a gente não pode deixar de lado algumas questões que vão surgir na Idade Média, né?
como, por exemplo, o próprio conceito de universidade, que vai surgir na Idade Média por conta da Igreja Católica, para educar ali os padres, né, ensinar teologia. Então, são coisas importantes que vão surgir ali, né? São coisas que vão refletir anos depois, tá? Se hoje vocês estão aqui estudando, né, se preparando, escutando a gente, para entrar na universidade, né? Então, a gente não pode ter esse conceito de Idade Média como uma idade das trevas, uma idade obscura, uma idade onde a gente pode esquecer, né? Vamos passar uma borracha e aí vamos pular de Idade Antiga para a Idade Moderna e aí a Idade Média fica de lado, né? Tem muita gente que não gosta de Idade Média, né? E claro, tem aspectos mais chatinhos e tudo mais, mas é um período, assim, muito importante para a história. Hoje, as grandes mídias, como eu falei para vocês, e eu pesquiso o uso de mídias na história, tem a Idade Média como um dos pontos dentro da história, né, mais discutidos, aonde é um momento que você pode explorar a donzela, né, os castelos, as questões de época ali. Então, você tem um grande, digamos, arsenal, né, para você trabalhar, para você explorar. Então, principalmente os filmes trabalham muito em relação a isso. Não sei se vocês já viram o filme As Loucuras na Idade Média. Coloca aí no chat aí, As Loucuras na Idade Média. Já viram? Esse filme passou assim há muito, muito tempo na sessão da tarde. Quando eu era criança, passava. Era um cavalheiro ali que ele... Na verdade, ele era um camarada. É um bem conhecido, até não sei se o nome do ator. Martin Lawrence. Ele faz aquele filme que saiu agora há pouco tempo. Esqueci o nome dele, o filme. Bad Boys, isso aí, André. Isso aí, Luiz. Ele faz os Bad Boys ali. Não sendo o Will Smith, é outro. E ele faz esse filme que ele é muito legal. Ele trabalha um lado cômico da Idade Média. É um camarada contemporâneo que ele trabalha num parque temático da Idade Média, ele cai num fosso e aí ele fica desacordado e pensa que está na Idade Média. Só que o filme só trabalha essa ideia no final. E aí ele vai, né, com os pensamentos contemporâneos ali, As Loucuras na Idade Média. É um filme bem antigo, é de 2001 ou 2002. Acho que é 2001. E aí ele vai trabalhando, né? Enfim, tem donzela, tem rei, tem os cavaleiros, tem cavalos, tem guerra, espada. Então, são coisas que... E aí, valeu, André. Fiquei te chamando de André agora, Luiz. E são coisas que são exploradas pela indústria cinematográfica. Você tem outros exemplos, né, de filmes que retratam a Idade Média, né, mas é um local, assim, é um período da história que é muito bom de explorar, porque você tem diversos recursos para trabalhar. Então, a Idade Média, ela tem esse lado, assim, muito importante, né, é muito importante para a gente compreender. E o próprio Enem, os próprios vestibulares, eles pesam uma certa relevância quando se fala de Idade Média, né? Analisar, por exemplo, teve um ano que caiu para fazer uma análise de califado, que fala, né, de um califado, e aí tinha uma imagem e tal, tinha que fazer uma análise. E aí imagina se a gente pega e pula a Idade Média e ficar falando sobre a Idade Moderna, né? E aí não cai nada de Idade Moderna e só cai de Idade Média, cai assuntos de Idade Média. Então, é um período importante para a gente falar, né? Hoje, por exemplo, o cinema trabalha muito isso, os jogos de videogames trabalham muito isso, né? Então, é um período, sim, extremamente importante para a gente trabalhar. E na semana que vem, nós vamos falar sobre feudalismo, né? O que é o feudalismo, né? Quais são algumas divisões que acontecem, o que é suzerania e vassalagem, por exemplo, como começou a questão do Islã, né?
Maomé, quem é esse camarada, da onde ele saiu, né? E algumas outras questões a gente vai trabalhando ainda. Beleza, gente? A gente preferiu deixar para a próxima semana para não ficar tão desconexo, né? Porque semana que vem eu ia ter que retomar tudo que eu ia falar para vocês aqui, tá? Mas era isso, gente. Acho que a Betânia está aí ainda. Eu só não consegui voltar porque, nossa, tá muito trancado aqui. Eu acho que não sei se é a plataforma, mas eu tô aqui, sim. E é isso, gente. Desculpa os imprevistos, né? Enfim, mas o material vai estar lá disponível para vocês e qualquer dúvida nos chamem. Vamos sim, Bruno. Vamos estudar a história do Brasil, sim. Mas A tem melhor parte, né? Mas vai demorar um pouquinho ainda. tem um longo caminho pela frente ainda. Mas a gente vai estudar sim, gente. Valeu aí, muito obrigado. Se cuidem, usem máscara. Só saiam de casa quando necessário e se protejam aí. E tá muito frio na rua, gente, né? Então não saiam.